Enfim, para quem não me conhece, eu sou Diácono Elias, da região de Guarulhos, tá bom? Sou enfermeiro desde 2014, tá bom? Tenho pós-graduação em UTI, Urgência, Emergência e Saúde da Família, tá? Por que eu gosto de falar isso? Porque eu quero aqui mostrar o meu estudo? Não. É porque o assunto que eu vou trazer não é um assunto que eu fui lá na internet, li e estudei isso e vim trazer para você, não. Tá? O que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo com propriedade, tá? As informações que eu vou passar para vocês é com propriedade, tá bom? Pode se sentir seguro quanto a isso. E é um novo meio que a gente vive, tá bom? No dia a dia aí, tá? Então, tudo que eu passar aqui, irmãos, é com firmeza, é com clareza, tá bom? Então, os irmãos podem se sentir seguros que as informações que saem daqui são informações fidedignas, tá bom? E, logicamente, a gente nunca sabe tudo. Se você levantar a mão aí e fazer uma pergunta para mim e eu não souber, eu sou humilde o suficiente para dizer, irmãos, eu não sei te responder essa aí, vou pesquisar e te dou a resposta depois, tá bom? Homens de fé, pode passar, minha colega. Obrigado. Saúde do homem, Novembro Azul. Alguém sabe por que nós falamos de Novembro Azul? Alguém pode responder? Tá, e por que é novembro e é azul? Alguém sabe responder? Outubro é rosa. A resposta não é rabelenta, mas tudo bem. Irmãos, o que acontece aqui, ó? Saúde do homem, Novembro Azul. Todos os meses do ano, o Ministério da Saúde, ele determinou, esse é um planejamento, para estar fazendo uma campanha, um trabalho voltado para um tipo de doença. Né? Então, Outubro Rosa é o câncer de mama, aí tem outros meses aí que é saúde mental, né? Que eu acho que é Setembro Amarelo, se não me engano, se não me falha a memória, e assim vai. Novembro Azul, porque é o mês de novembro que o Ministério da Saúde determinou, não só o Ministério da Saúde, o mundo todo, para estar fazendo essa campanha voltado para o câncer de próstata, né? Então o mês é novembro e azul porque é o do homem, né? Então é por isso o título aí, tá? Saúde do homem. Quando a gente fala sobre saúde do homem, logicamente abrange um monte de coisas, um monte de situações, que hoje não dá tempo, logicamente, fica para uma próxima, a gente discute outros assuntos, mas hoje eu quero focar nesse tema, pode passar, meu plano, que é o Novembro Azul, câncer de próstata. Por causa do tema, por causa da diretoria solicitou, que é muito importante a gente estar trazendo isso, e eu quero focar nisso hoje. Por quê? Porque infelizmente, ainda existe um grande tabu no nosso meio, no meio masculino, sobre o exame de prevenção, o exame da próstata, né? E às vezes por conta de tabus, por conta de preconceito, às vezes, irmãos, tem muita gente que até perde a vida por causa disso. Tá? Então seria importante a gente poder conscientizar. Esse é o trabalho, né, na tarde de hoje aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Pode passar. Aí aqui, ó, o primeiro slide, eu vou explicar para vocês o que é a próstata e como que acontece, como se desenvolve um câncer de próstata. Tá bom? Ó, diz assim, ó, a próstata, sobre a próstata, o que é? A próstata é um pequeno órgão que se situa logo abaixo da bexiga. Tem como principal função produzir o fluido que transporta o esperma líquido que é liberado durante o ato sexual. Qual que é a função da próstata no homem? A próstata só tem uma função. Ela tem a função no sistema reprodutor. Ela só tem essa função, a próstata, de reproduzir, né? Todo homem, isso aqui é uma coisa clara para todo mundo, que todo homem produz seu espermatozoide, e o espermatozoide, a próstata, ela tem a função de produzir o líquido para enviar o espermatozoide até a região necessária. Ou seja, ela faz parte do sistema reprodutor. A única função dela é essa. E aí, ó, embaixo, mas como que surge o câncer de próstata? Ó, o câncer de próstata se desenvolve quando as células da próstata começam a se multiplicar e a crescer de forma descontroladamente. Alguns hábitos também podem contribuir para o surgimento da doença, como alimentação muito gordurosa, consumo excessivo de álcool, a não prática de exercício físico e tabagismo. Tem mais coisas, tá? Mas esses são os principais. Fisiologicamente, como que acontece isso agora? Eu vou explicar para vocês. Pode passar, irmão Cleber. Eu vou pedir permissão para os irmãos para fazer um pouco de som, mas só para me explicar, tá? Ó, aqui é a bexiga. A próstata citou aqui, ó. Essa aqui é a próstata. Tá vendo que ela fica bem abaixo da bexiga? Nessa imagem aqui fica um pouco melhor para entender, ó.
A bexiga em cima, testículo, o pênis. Esse canal aqui, ó, é o canal da uretra. O canal da uretra é o que a gente faz xixi. Por que eu estou explicando? Porque depois nós vamos entender lá na frente sobre sinais e sintomas que eu vou falar o motivo, tá? E aqui, ó, bem no meio aqui, tá a próstata, ok? Pode deixar essa imagem um pouco. O que acontece? A próstata, quando a gente chega a uma determinada idade, que é a partir dos 40 anos, as nossas células, ela começa a multiplicar de uma forma um pouco mais acelerada. E no caso da próstata, a partir dos 40 anos, ela começa, o nosso corpo começa a produzir células, duplicar células de uma forma bem rápida. O fato dessa multiplicação celular, o que acontece? A próstata ela vai começar a crescer. Vou dar um exemplo mais claro para os irmãos. Se a gente pega uma bexiga e começa a encher, aí a gente enche, ela fica desse tamanho, né? Aí a gente para de encher. Se a gente começar a colocar mais ar, ela não começa a aumentar, vai ficando maior. A duplicação de células dá-se exatamente isso. Quanto mais células vai produzindo, mais vai aumentando a próstata. Que o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Só que uma próstata normal, tá vendo? Ó, uma próstata normal. Essa daqui já chama hiperplasia prostática, ou seja, uma próstata aumentada. Ó, tem diferença? Olha o tamanho dessa e o tamanho dessa aqui. Tem diferença? Tem. Então, isso daqui, a partir dos 40 anos, vai se tornar uma coisa normal para todo homem. Tá? Não é uma doença ainda. Hiperplasia prostática. Não é uma doença. Porque a partir dos 40 anos, a célula da próstata, ela vai começar a multiplicar, trabalhar de uma forma bem mais acelerada, e aí vai começar a aumentar. Isso é fisiológico. Todo homem vai acontecer isso, certo? Aí no slide anterior que nós temos, sobre o câncer de próstata, estava falando lá o quê? O câncer de próstata se dá quando a célula ela começa a crescer de uma forma descontrolada. Não foi assim que nós lemos? De uma forma descontrolada. Então o que acontece? A partir do momento que o nosso corpo está trabalhando mais rápido, as células estão multiplicando de uma forma mais rápida, pode nascer aqui no meio uma célula com defeito. Porque o que acontece? Uma linha de produção. O que acontece numa linha de produção? Você começa a produzir as peças. Se a produção está sendo muito rápida, a máquina vai esquentar ou dar um defeitinho, aí a peça que você está produzindo está saindo todas iguais. Se a máquina der um defeito, já vai começar a sair uma peça com defeito, não é assim? O nosso corpo faz a mesma coisa. Pelo fato de estar crescendo, tá produzindo células muito rápidas, é onde pode surgir essa célula com defeito. E essa célula com defeito é a célula cancerígena. Aí é onde começa o câncer de próstata. Ah, mas isso vai acontecer com todo mundo? Então, não. Lembra de uma coisa, hiperplasia prostática, aumento da próstata, é saudável. O que não pode é ter essa próstata com defeito, essa célula da próstata com defeito aí no meio. Ou seja, mas então, por que acontece com uns e com outros não? Aí nós vamos falar depois em estilo de vida. Que é isso que faz a máquina dar defeito. Falando aqui por uma comparação. É isso que faz. Amém? Pode passar? Aí aqui já é a próstata com a célula cancerígena aí. Tá bom? Até aqui alguém que tem alguma pergunta a fazer? Não, né? Tá? Então, irmãos, aqui eu fiz questão de trazer algumas fotos com um slide para a gente entender melhor isso. Aqui, ó, são 4 estágios do câncer de próstata. Tá vendo esse pontinho aqui? Branco? Isso aqui já é uma célula cancerígena. Estágio 1 é quando inicia o câncer de próstata. Aquela célula com defeito que eu falei agora há pouco. Então, qual que é a importância de a gente sempre tomar cuidado quanto a isso? Porque não só o câncer de próstata, mas como qualquer outro tipo de câncer, ele evolui de uma forma muito rápida se a gente não cuidar. E infelizmente, são 4 estágios aqui. Se a gente deixar chegar nesse, ou se deixar chegar nesse aqui, talvez os danos já sejam irreversíveis. Então o que acontece? Ó, paciente com uma próstata cancerígena, estágio 1, início do câncer aqui. Tá? Aí tem só esse pontinho aqui, ó, já é a célula cancerígena esse ponto. Aí aqui, ó, lá no estágio 2, ó, esse aqui, já é um câncer já é uma próstata cancerígena no estágio 2.
O estágio 3, tá vendo aqueles pontos amarelos? É toda o câncer de próstata, a célula cancerígena. Eu não vou ficar passando no meio para não atrapalhar, tá? Então, ó, o estágio 3, tá vendo que já está quase tomando a próstata toda ali? E esse aqui é o último estágio. Esse aqui, ó, estágio 4. Já está todo tomado aí. E qual que é o intervalo disso aqui, irmãos? É muito relativo. Tem gente que pode sair do estágio 1 para o 4 em 2 meses, 3 meses. Tem gente que pode desenvolver do estágio 1 para o 4 em 5 meses, 6 meses. Isso é muito relativo. Tem gente que pode até com 1 mês evoluir dessa forma aí. Isso depende de cada corpo. Muito rápido isso, tá? Então, só para a gente entender e fixar a importância do exame precoce, né? Porque câncer de próstata, qualquer outro câncer, o tempo, ele é vida. E o tempo é irreparável, infelizmente, tá bom? Pode passar. Aí, ó, qual que é os fatores de risco para desenvolver esse câncer de próstata? Essa célula, não vou nem falar do câncer em si, da célula problemática. Ó, ter mais de 50 anos, histórico familiar de câncer, ter alguém com câncer na família, falta de atividade física, falta de exercício, sobrepeso, má alimentação e o tabagismo. Esses são os fatores de risco que vai contribuir para essa célula que está crescendo de forma rápida virar uma célula problemática, né? Então, falando agora por uma parábola, esses são os fatores que podem contribuir para a máquina que está funcionando normal, ela dar um defeito e começar a produzir a célula defeituosa. O que acontece? Quando a gente fala de histórico familiar, isso se abrange para todos os tipos de câncer. Porque lembra a gente está falando sobre célula? Célula é genética. Célula não é um exemplo, um braço que a gente pega de uma pessoa e a outra ela tem um braço diferente. Então são diferentes os membros. Não, célula é genética, sabe? Então seus pais, seus irmãos, sua mãe, ela tem uma genética e você herdou essa mesma genética deles. Então assim, se eles tiveram, tem que tomar cuidado, porque pode acontecer. Por isso ele fala que é histórico familiar. Ter mais de 50 anos. Aproveitando esse gancho agora, o que acontece? Mas, meu Deus, então qual que é a idade ideal para a gente começar a fazer esse exame precoce? Alguém chuta uma idade aí? Eu falei agora há pouco, mas tem uma outra situação. 40? Oi? Ó, tem uns falando 35, tem uns falando 40. Quem dá mais aí? Quem falou 45 aí? Bom Luiz. Ó, irmãos, eu vou explicar aqui porque conforme vai passando os anos, o Ministério da Saúde vai atualizando as coisas, né? O que acontece? Tem gente que fala 35, né? Homens com menos de 40 anos, a incidência de você desenvolver um câncer de próstata é praticamente zero. Ou seja, se você tem menos de 40 anos, menos que 39 anos, a chance de você desenvolver um câncer de próstata é praticamente nula. A gente não pode falar zero porque não existe possibilidades, né? Possibilidades sempre vai existir para tudo na vida, mas a chance é minúscula. Por isso que eles orientam a partir dos 40, porque antes disso, o corpo não vai começar a produzir de forma acelerada as células, né? Antes era 40 anos, por quê? Por causa dessa questão fisiológica, duplicação celular. Aumentaram agora para uma margem segura, até 43 anos ainda tem uma margem segura. Ou seja, a partir dos 44, aí já é importante fazer esse exame preventivo. De 40 até 43, se você tiver algum desses fatores de risco, se encaixar em algum deles, aí é importante você começar a partir dos 40. Deu para entender? Se você tiver algum desses fatores de risco, a partir dos 40, liga seu sinal de alerta, é importante a gente começar a fazer essa prevenção. Não se encaixa em nenhum desses, 44 anos, que é a partir daí que a gente entra numa margem já, não vou dizer obrigatória, mas uma margem, vamos dizer assim, para a gente começar a fazer uma manutenção do corpo. Ah, eu não fui lá esse ano. Era bom ter ido, mas se não foi, tudo bem, não tem problema, né? Você ainda está aí numa margem razoavelmente segura.
Então, dos 44 para cima é importante começar a fazer essa manutenção. Agora, a partir dos 50 é obrigatório. Se você for no médico a partir de 50 anos, ele te avaliar qualquer coisa, pedir exames para você, com certeza ele vai te pedir um exame de indicador prostático, porque é obrigatório a partir dos 50. Deu para entender? O tabagismo, em idade nenhuma, em momento algum, vai ser saudável para o corpo, porque ele mata também um monte de célula. E por matar esse monte de célula, seu corpo já vai ter uma lesão, mesmo que você não coma mais hoje. E essas lesões, não vou nem falar de câncer de próstata, pode desenvolver um monte de tipos de outros cânceres em outra região. Então, quem é fumante, isso aí você vai ligar um alerta sempre. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Sempre. Quanto mais velho, o risco é maior. Por quê? Quanto mais vai aumentando a idade, mais o seu corpo vai produzir células de forma mais acelerada. Então, a chance de você ter uma célula problemática é maior. Se eu produzo 100, um exemplo só, tá? Se eu produzo 100 células, não é isso? São 100 milhões, vamos dizer assim. Se eu produzo 100 células no ano, e eu tenho 43 anos, quem tem 50 anos vai produzir 500. Entendeu? Quanto mais velho, mais chance, a idade mais avançada, mais chance você tem de ter uma célula problemática aí. Nós falamos sobre 50 anos e histórico familiar, certo? Se tiver histórico familiar, falta de atividade física também é um dos fatores que determina isso. E essa questão da falta de atividade física não se aplica somente nisso que nós estamos falando hoje, tá? Mas em muitas outras doenças, desencadeia muitas outras doenças. Como infarto, como AVC, como diabetes, como triglicérido alto, que é o colesterol, enfim. A atividade física, irmãos, ainda mais nos dias que nós vivemos hoje, que a nossa alimentação não é adequada, infelizmente, é fundamental a gente praticar atividade física. Nem que você pratique, irmãos, assim, uma caminhada 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Não precisa ser um atleta, não precisa você, não vou correr todo dia. Não, se não dá, tudo bem. Mas pelo menos uma caminhada de 30 minutos 3 vezes na semana aí já ajuda bastante. Mas ó, você vê que entra aí no fator de risco, a atividade física. Quando a gente vai no médico, isso já é comum hoje. A primeira coisa, ou uma das coisas que ele já pergunta na hora que ele está conversando com você, faz atividade física? Todos os médicos já perguntam isso, porque isso hoje é determinante para a saúde. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Sobrepeso e má alimentação. Sobrepeso, todo mundo sabe, né, que as pessoas que estão acima do peso, é obeso ou não, mas que esteja acima do peso, que isso pode desencadear é o colesterol. E má alimentação, principalmente essas alimentações industrializadas, esse iFood, esse tipo de coisa aí, é péssimo. E todo mundo come, vou falar a verdade. Ou não come? Quem não come aí? Todo mundo come. Então amém, né? Então é importante, tá? E o tabagismo que nós falamos aí, tá bom? Sinais e sintomas. Eu vou ler aqui, ó. Qual que é os sinais e sintomas que pode ocasionar que você esteja com hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata, ou até essa doença aí, CA de próstata. Ó, dificuldade ou demora para urinar, sensação de que a bexiga não foi esvaziada completamente, presença de sangue na urina, aumento da necessidade de urinar durante a noite ou dia, ou em casos avançados, dores nas costas. Esses são os sinais e sintomas. O que acontece? Ó, dificuldade de urinar. Lembra lá naquele segundo slide que eu mostrei a próstata e o canal da uretra? Ou seja, consegue botar aí, meu Cleber, um pouco? Isso. Dificuldade de urinar, o primeiro sinal lá. O que acontece? Você vai ao banheiro e aí você começa a ter dificuldade para urinar. Como é que é essa dificuldade? O seu jato já não é mais forte como era antes para urinar. Ou gota em gota, sabe? Ou você demora para terminar de fazer xixi lá. Demorou bastante. Poxa, mas eu não era assim, como é que está demorando tanto agora desse jeito? Sabe? Ou então estiver gotejando. Ou um jato normal, você tem um jato normal e daqui a pouco o seu jato começa a ficar mais fraco. Por quê? O que acontece? A próstata ela vai aumentar. Se ela vai aumentar, olha aqui, ó. Esse aqui é o canal da uretra. Ele não está bem alargado? Se ela vai aumentar, aqui, ó. Você consegue ver ele aqui? Não. É como se fosse um cano que está comprimindo. Por isso você tem a dificuldade para urinar. Porque a próstata está aumentando e aí você começa a fechar o canal da uretra. Mas então eu estou com câncer de próstata. Não, calma, não é assim também. Você não está. Mas é um alerta
Mais uma das alertas que você precisa, se você não está fazendo periódico, você precisa urgente ir no médico. Urgência. Porque tanto pode ser isso aqui, que é o saudável, quanto já pode ser uma célula cancerígena aí. Tá? Então, sentiu dificuldade de urinar, vai para o médico. Precisa fazer esse exame. Pode voltar, por favor. Sensação de que a bexiga não foi esvaziada completamente. A gente vai no banheiro, faz o xixi, terminou de fazer xixi normal, sai normal tudo, mas sabe que você sente que a bexiga ainda, sabe, parece que a bexiga está cheia. Às vezes acontece o quê? Você fez o xixi passou normal, porém ainda tem um pouco de urina na sua bexiga lá. Ou seja, está começando a haver obstrução ali, que você não consegue esvaziar a sua bexiga totalmente. Aí você vai sentir dificuldade você vai sentir sensação de bexiga cheia, mesmo depois de fazer xixi. Sangue na urina não precisa nem explicar muito, né? Todo mundo sabe, né? A urina começou a sair vermelha. Se você não comeu beterraba, que é normal, tá? Comendo beterraba a gente faz xixi vermelho. Se você não comeu beterraba, se você não está tomando nenhum antibiótico que pode desencadear, porque tem alguns medicamentos que podem desencadear você fazer um xixi de outra cor. Se não tem nenhuma dessas coisas aí, principalmente nesse caso aqui, ó, sangue na urina, você precisa depressa ir para o médico. Porque esse é um mau sinal, tá? Esse terceiro aqui já é um sinal que a coisa já está um pouco mais avançada, tá? Aumento da necessidade de urinar durante a noite ou dia. Você precisa ir, você tem a necessidade de ir no banheiro mais vezes. Eu via tantas, não que você conte, ninguém consegue contar, né? Geralmente. Mas assim, você tem uma média, mais ou menos, a sua rotina de ir ao banheiro. Pô, mas agora eu estou indo no banheiro várias vezes, muito rápido. Não tenho 10 minutos que eu fui no banheiro e já estou indo de novo. Então assim, aumento da necessidade de ir no banheiro de dia ou de noite. É um dos sintomas também que a gente tem que se alertar aí, tá? E nesses casos aqui, ó, dor nas costas. Todo mundo tem dor nas costas, todo mundo tem lombalgia. Então também não é para se preocupar quanto a isso. Porém, assim, ó, nesse caso aqui de dor nas costas, isso aqui só vai, eu não digo só vai, né? Porque isso aqui não é uma regra, não é uma lógica. Mas geralmente, nesse último caso aqui, é quando você já tem um câncer no estado avançado. Aí você começa a sentir sintomas aí. Que infelizmente, às vezes, já pode ser que você esteja com uma metástase. Metástase quer dizer, você tem um câncer numa região e ele está ali e já foi para outro lugar, você já está com outro lugar. E aí quando chega num ponto desse aí, infelizmente, já é um prognóstico paliativo. Paliativo é que não tem mais o que fazer, né? Então, a gente precisa se atentar quanto a isso aqui, tá? Fique sabendo esses sintomas aí. Sentiu algum desses sintomas, irmãos? Não dá para brincar com a sorte. Nós vimos lá os estágios, não vimos os estágios? Então assim, mas eu senti, mas vou esperar um pouco. Irmãos, não espere. Porque às vezes, é rápido que isso vai acontecer. Infelizmente. Então, não espere. Vá ao médico, é necessário para a sua própria saúde. Aí, vamos falar agora sobre o diagnóstico. Diagnóstico. Como que é detectado verdadeiramente eu tenho câncer na próstata? E nessa questão agora aqui, nós vamos entrar a questão do preconceito. A questão da nossa ignorância. Por quê? Porque muitos homens não vão ao médico por conta do preconceito. Não, eu não vou lá. Às vezes até sente o sintoma. Não, mas eu não vou lá não, porque o médico vai fazer um toque em mim. Eu sou homem e ninguém vai tocar em mim. Preconceito. O que acontece, irmãos? Existe, diagnóstico, PSA, começa por aí, PSA, aí depois vem o toque retal, ultrassom da próstata e por último é a biópsia. O que acontece? Se você for no médico, doutor, eu vim aqui, eu vou falar de uma forma mais tranquila, tá? Doutor, estou passando hoje aqui porque eu quero fazer um check-up, falar grosso modo, quero fazer um check-up, precisava que o senhor me passasse os exames aí para ver como está a minha saúde. Você já entra numa idade ali que precisa fazer a manutenção disso. Aí o que ele vai fazer com você? Vai passar todos os exames que você precisa e vai passar esse exame chamado PSA. E esse exame é o indicador prostático. Ele que vai indicar como é que está a sua próstata. O que acontece? Esse PSA, ele é um exame de sangue normal. Entendeu? O médico, você não vai no médico, ele já vai chegar lá e falar assim, vira aí que eu vou tocar você. Não, irmão, não é assim. Sabe? Então, se tem alguém pensando aqui que é dessa maneira, irmãos, quebra esse tabu. Quebra isso, porque hoje não é mais assim. A medicina ela avançou, né? A ciência ela avançou. O médico ele vai pedir esse PSA para você, que é o exame de sangue normal, tá? Aí o que acontece?
Você vai colher esse exame e esse PSA ele tem um indicador, um númerozinho lá, um número normal, número acima ou número abaixo, geralmente não dá. Ou vai estar normal ou vai estar acima. Se porventura ele fizer esse PSA e esse PSA estiver acima do indicador, aí quando você voltar lá no médico com seus exames, aí sim, ele já vai fazer um toque retal. E aí não tem para onde você correr, não tem para onde fugir. É necessário. Sabe por quê? Porque aí ele vai ver se a sua próstata está aumentada de uma forma saudável ou já tem alguma coisa diferente. Como que ele sente isso? Pela circunferência, pelo formato dela. O médico consegue detectar isso. Por isso que o reto, o irmão Armando falou que fez uma endoscopia, não foi? Uma endoscopia, ele é indicado só no último caso. Por quê? Vimos lá que a próstata ela próxima ali do reto, abaixo da bexiga, não foi? Então, por baixo, fica mais próximo de localizar ali. No caso do irmão Armando foi um caso diferente, talvez o médico queria ver outras situações, que a endoscopia por cima, ele por cima até lá é uma coisa bem mais invasiva, não é indicado, logicamente, dependendo da situação. Então, é necessário isso, não tem para onde correr. Eu ia perguntar se seria, no caso, colonoscopia, porque a colonoscopia é A coluna, o que acontece? Na verdade, a colonoscopia, ele consegue visualizar, mas só que a coluna não é o exame indicado para a próstata, exatamente para isso. Coluna, geralmente, ele é indicado para quê? Para ver sangramento na parte abdominal e no estômago, que é o chamado HDA, que é sangramento na parte alta, e tem o HDB. A endoscopia, geralmente, é para um sangramento que o médico suspeita da parte alta. Você tem um sangramento qualquer, você começa a evacuar lá nas suas fezes, sai alguns raios de sangue, ou você evacua, sai um pouco de sangue, tem um sangramento aí. Então pode ser que a sua parte de baixo, intestino, estômago, tem alguma coisa. A coluna serve para investigar isso, né? Por quê? E o HDA, que é o sangramento alto. Geralmente quando você tem um sangramento alto, aí é pela endoscopia, que ele vai ver a parte de cima se tem algum sangramento. Só concluindo aqui, só para o irmão entender. Aí o que acontece? Por que a coluna não é indicada para isso? A coluna é para outro tipo de doença. Pode ver, ele pode ver na hora ali, já aproveita. Mas esse daqui já mata se você tem ou não a ultrassom de próstata. Então é um exame. Esses 4 tipos de exames aí já conseguem definir um diagnóstico para você. Entendeu? Perguntas? aparelho do computador, uma máquina. Uma máquina. Instalar assim a máquina. É a endoscopia. É esse mesmo, a endoscopia. Tá, irmãos, então tem o PSA alterado, deu alto, mais alto que o normal. Voltou no médico, ele já vai começar a suspeitar, vai fazer um toque retal com você. Fez o toque retal, ele viu que sua próstata está alta, alta não, está grande, um pouco maior que o normal, ele já vai pedir isso aqui, ó, uma ultrassom. Na ultrassom, aí vai detectar lá. Lembra que eu falei que uma célula normal, ela vai ficar em um formato bem formal, assim, redondinho, uma circunferência bem certinha. Uma célula cancerígena, isso para qualquer órgão, tá? Ela já é irregular. Pode ser redonda, mas assim, meio irregular, sabe? Então, numa imagem de ultrassom, ele já vai ver e vai suspeitar. Aí, se ele suspeitar que tem alguma coisa diferente mesmo, esses 3 fechou aí, a biópsia, que é por último. Aí ele faz a biópsia só para confirmar mesmo que é uma célula cancerígena. Que é isso que acontece. Aí o que acontece? A próstata aumentou, não sendo doença, pode obstruir o canal da uretra também, tá aumentado. Aí o que o médico vai passar? Tem um remedinho, um comprimidinho que você vai tomar, ele vai fazer a próstata no chá, reduzir um pouco, aí você vai ter uma passagem do canal da uretra para a urina normal, entendeu? Que é esse caso, que é o medicamento. E isso para casos de próstata normal, tá? Hiperplasia normal. Tá bom? Sobre a biópsia, se você, irmãos, for necessário fazer uma biópsia de próstata, a biópsia de próstata funciona da seguinte maneira: você vai lá no médico para fazer esse exame, você vai ter que ficar de 4 lá no médico, ou na região dorsal, tá? De perna, vai ter que abrir suas pernas, o médico vai pegar um instrumento lá que a gente chama de espéculo, mas não é bem espéculo, espéculo é para a parte feminina, mas é do mesmo jeito, com uma pincinha, aí vai introduzir esse aparelho lá dentro, lá no seu ânus, até chegar lá na próstata. Chegando na próstata, ele vai pinçar aquilo, tirar um pedaço da sua próstata, sem anestesia, tá? Que não tem anestesia ali nessa região, é no seco mesmo, arrancar um pedaço seu para mandar para análise. Esse é a biópsia de próstata. Ou seja, para chegar num ponto desse de uma biópsia aqui, é uma coisa muito invasiva. Se você tem um preconceito de um toque retal, imagine isso aqui, tá? Então seria importante, ó, começar um simples exame de sangue, irmão. Isso aqui
não vai custar nada para você. Vá lá no médico, faça esse periódico aqui para a gente não desenvolver, irmãos, uma doença às vezes por ignorância nossa, tá? Porque se a gente deixar de fazer isso aqui, talvez quando você chegar no ponto de a sua próstata já está alterada, talvez vai ser daqui para baixo só, não tem mais o que fazer, vai ser daqui para baixo para diagnosticar. E aí você chega numa biópsia de próstata aqui, ó, que é extremamente dolorido, extremamente invasivo e extremamente constrangedor, tá? A anestesia, o que acontece? Se o senhor tem qualquer problema em algum lugar do corpo, aquela região que você está com problema estiver inflamada, o senhor pode pegar ali uma seringa inteira de anestesia. Você vai anestesiar, ela não vai pegar, porque tem inflamação ali. Então tem muito isso, entendeu? Então é muito relativo de casos em casos. Tá, irmãos? Amém, irmãos? Então, preconceito, igreja, por causa de preconceito não vale a pena, tá? Faça o seu exame periódico, irmãos, isso aqui é importante para a vida. E outra coisa, se a gente chegar no hospital com a próstata no estágio 3 ou 4, talvez nesses estágios aqui, você já tenha metástase ou o câncer já está atingindo o osso da bacia ali na sua pelve. E aí você vai começar a sentir dores insuportáveis, e aí se chegar no osso já é uma metástase óssea. Aí, irmãos, a dor é uma coisa insuportável e não tem mais o que fazer, porque já está no estado avançado. Tá bom? Pode passar, irmãos. Medicação. Quais são as medicações para isso? A primeira para hiperplasia, foi o que o irmão tomou ali. Cadê? O irmão tomou, que é para diminuir a próstata, né? Que é a medicação comum para uma célula normal. Aí, ó, sobre a medicação para o câncer de próstata. Existe uma medicação que a gente toma para fazer uma manutenção dela. Por exemplo, vou dar um exemplo, meu pai ele tem câncer de próstata. E meu pai tem 83 anos, 84 anos. Ele não tem mais indicação de cirurgia. Ou seja, no caso dele, é só paliativo, é só tratamento conservador para ela não aumentar mais, para o câncer não aumentar mais. O que ele faz? A cada 6 meses ele toma uma medicação. Essa medicação, ela é na barriga subcutânea para poder estabilizar o crescimento do câncer. Aí estabiliza, não cresce, sabe? Então é uma medicação conservadora, a gente chama de tratamento conservador, que não tem mais cura. É para continuar vivendo uma vida normal aí. E funciona muito bem, meu pai, essa parte aí, super bem. 6 meses você vai ter que ir lá, até uma medicação de alto custo, o médico vai ter que fazer uma receita, e aí você vai tomar lá no hospital. Esse é um dos tratamentos. Aí, cirurgia, pessoas que têm indicação de cirurgia, a melhor, foi diagnosticado com câncer de próstata, tem indicação. A melhor forma é tirar ela. Você tirou ela, resolve o problema. Né? Lembra que eu falei aqui qual que é a função da próstata? Quem lembra aí? Quem lembra? E quem pode falar aí o que eu falei? Vamos ver. Sistema reprodutor. Ela serve somente para isso. Então assim, o médico também ele opta pela cirurgia. Você tira, resolve o problema. Né? Radioterapia. Todo mundo sabe o que é rádio? Uma pessoa que está com câncer sempre vai fazer radioterapia e quimioterapia. Isso é um tratamento geral para uma célula cancerígena, tá? Estou sendo mais rápido aqui. E paliativo, ó, que é metástase ou sem prognóstico. No caso do meu pai não é metástase, é sem prognóstico. Ou seja, não dá mais para operar, não dá mais para ter cura aqui, não dá mais para fazer cirurgia, quimio e rádio também não vai resolver, tá? Por causa da idade dele. Então é sem prognóstico, é só conservador. Metástase foi aquele que eu falei, dali já foi para outro lugar e aí não tem muito o que fazer, tá? Ó, observação, o médico é um profissional, aí isso vai depender do médico, tá? Ele que vai indicar qual será o tratamento para cada caso. Então isso aí não é uma regra, o médico vai avaliar, vai ver a situação e vai indicar isso, tá bom? Prevenção. Como que é a prevenção? Como que a gente previne? Previne da seguinte maneira. Tudo que nós falamos aqui mais um pouco, ó. Consultar o urologista, que é o médico indicado para isso, é a especialidade indicada para isso, tá? Consultar o urologista periodicamente, tá bom? Realizar exames anualmente, que já falamos aqui, não tem jeito. Exame de sangue, irmãos, salva muita vida, viu? Um simples exame de sangue salva muita vida, não só desse assunto que nós estamos falando, mas de um monte de doença, que quando é detectado de forma precoce, as chances de curas é altíssima. Praticar atividade física, nós já falamos também, e a alimentação saudável, certo? Dúvidas? Não? Pode passar. E aqui eu trouxe, que eu achei importante a gente passar isso aqui, ó. A estatística e a incidência de câncer de próstata para os próximos anos, para os dias atuais e para os próximos anos, ó. A estatística, irmãos, olha isso aqui, ó. 1 a cada 6 homens dos próximos anos será diagnosticado com câncer de próstata. 1 a cada 6.
Mas por que aumentou tanto assim? Nosso estilo de vida. É isso, é fato, estilo de vida. Nossa correria, estresse, má alimentação, sem tempo para dormir, isso influencia tudo. Só uma coisa que não tem nada a ver com isso aqui. Você sabia que passar nervoso, a gente passa nervoso, é muito perigoso para a gente também desenvolver um câncer de próstata? Ah, mas o que tem a ver um nervoso com um câncer de próstata? É bem rapidinho isso aqui, tá? Só para vocês verem. O que acontece? Quando a gente passa um nervoso, quando a gente sofre um estresse, grande ou menor, mas estresse é estresse, a nossa corrente sanguínea, ela libera uma toxina. O nosso sangue, o pH do nosso sangue, ele altera. E por alterar, libera essa toxina. Essa toxina, lógico, é um veneno para o nosso corpo. Veneno para o corpo não combina, né? Então é isso. Por um simples nervoso que a gente passa, por isso que pode desenvolver uma série de doenças. 1 a cada 6 homens será diagnosticado com câncer de próstata nos próximos anos. 1 a cada 6. Ó, 12 mil homens morrem todo ano no Brasil devido a essa doença. 12 mil homens morrem todo ano no Brasil devido a essa doença. 1 em 36 homens morre na doença no mundo. Isso aqui é a estatística mundial. A cada 36 homens, um morre por conta do câncer de próstata. E olha isso aqui, ó. 90% de cura se diagnosticado no início, de forma precoce. Você está entendendo o que é isso aqui, ó? 12 mil morre todo ano. 12 mil. 12 mil é um número pouco? Não. 1000 por mês. 1000 homens por mês. Ó, 1000 homens por mês morrem por conta do câncer de próstata. E sendo que a cura para o câncer de próstata, irmãos, é um dos cânceres menos letal que existe. No Brasil, isso aqui, irmãos, é no mundo todo a tendência. 1000 homens por mês morrem por câncer de próstata. A chance de cura de um câncer de próstata é 90%, é extremamente alta. Ou seja, com isso aqui dá para entender, irmãos, que existe aquela taxa de mortalidade altíssima ali, por conta do quê? De não fazer um tratamento precoce, de não ir no médico. Se 1000 morrem por mês, e a chance de cura é 90%, então, irmãos, está acontecendo alguma coisa errada. Concorda? Sendo que a gente tem uma chance altíssima de cura isso aqui, como é que morre 1000 por mês? Por quê? Ignorância, o preconceito, o não querer ir, o deixar para depois. Não, deixar para depois, por favor, não faça isso, pode ser tarde demais, sabe? Não deixe para depois. Ligou o sinal de alerta, irmãos? Vá para o médico. Colhe um exame de sangue lá de início, por simples que seja, porque aí você já vai ficar mais tranquilo se não der alterar, pelo menos, irmãos, desencargo de consciência. Hoje já estou sendo acompanhado, está tudo certo, tá? Por simples que seja. Infelizmente, o que eu vou falar aqui, infelizmente, a saúde hoje é isso aqui. Quem tem saúde, tem atendimento, tem tratamento privilegiado, tem muito mais recursos, infelizmente. Se o senhor for no médico com 40 anos, para responder a resposta do senhor, se o senhor for no médico com 40 anos, falar assim, doutor, eu quero aqui fazer um exame de preventivo, quero fazer um check-up, um exame preventivo, ponto, um exame preventivo. Se você não falar assim, mas eu quero um exame PSA, eu quero um exame da próstata também, o médico não vai passar para você. A não ser que você tenha um daqueles históricos lá, e você fala, não, doutor, já tem histórico, minha família tem, então eu preciso. Se você não falar, ele não vai passar. Por quê? Porque 40 anos para ele, se você não tem histórico nenhum, não tem nada que possa evidenciar isso, ele não vai te passar. Por quê? É um exame a mais que você vai fazer, é gasto, é custo, entendeu? Infelizmente a nossa saúde hoje é assim que funciona, então às vezes não é, mas o ideal é, e todos têm esse direito, tá? 40 anos, doutor, eu quero fazer um exame preventivo, quero fazer uma prevenção, mas eu quero que o senhor passe também, coloca aí também no pedido, um exame de PSA. Aí se você falar isso, ele é obrigado a te dar. Ele vai tentar titubear ali, não precisa, doutor, não, é que eu tenho esse direito, então eu quero também o exame de PSA. Aí tu passa, caso contrário não. Infelizmente, a saúde hoje é dinheiro que manda, infelizmente. O exame de sangue PSA, o senhor passar no médico, no clínico geral, pronto-socorro ele não vai te dar, tá? Porque pronto-socorro, a gente tem que seguir pronto-socorro, a gente vai no pronto-socorro em qual situação? Quando a gente está passando mal em alguma coisa. Se você chegar lá no pronto-socorro, é bem rápido. Vamos dizer, estou colocando aqui a situação, vamos dizer que você chegou no pronto-socorro com desse sintoma, não estou conseguindo urinar. O que o médico vai fazer? Ele vai te... Se você não estiver conseguindo urinar, beleza, ele vai te internar, vai passar uma sonda em você para sair o seu xixi e vai te encaminhar para o urologista para pedir os exames necessários. Se você chegar lá, doutor,
tô sentindo alguma coisa, tô suspeitando que pode ser alguma coisa da próstata. Então vou te passar um medicamento para dor e aí você marca uma consulta com o especialista. É assim que funciona o pronto-socorro. Não tem nada aprofundado não. Aí você marca o especialista ou até um clínico para exame de rotina. Aí explica, aí ele vai passar para você. Estatística. E aqui estou encerrando, tá? E aqui eu trouxe para deixar, para a gente fixar isso aí, ó. Novembro Azul. Aí eu deixei essa mensagem para a igreja e para os irmãos, ó. A sua saúde vale mais do que qualquer preconceito. Tá bom, irmão? É isso, que Deus abençoe.